Aonde está depositada a nossa confiança? A nossa confiança, ela está em poderes terrenos, em governos, na nossa própria força. Mas a pergunta é: em quem temos depositado a nossa confiança? Em quem estamos confiando? Vamos refletir um pouco sobre esse assunto, em breves palavras. Uma coisa que eu vejo é que nós precisamos sim confiar em Deus, confiar na sua palavra, no seu caráter, confiar naquilo que Ele estabelece, estipula, deixando escrito para que nós possamos confiar nele. E é dessa forma que nós vamos viver uma vida que agrade a Deus. Uma vez que nós depositamos a nossa confiança no caráter de Deus, nas promessas de Deus, sabendo que Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele promete. E é claro, aquilo que Ele promete não é aquilo que os homens acham ou entendem que Ele possa fazer, mas sim naquilo que Deus promete. Muitas pessoas estão prometendo o que Deus não prometeu. Muitas pessoas estão confiando naquilo que Deus não disse. Muitas pessoas estão deixando de confiar nas Escrituras, na palavra poderosa de Deus, palavra viva e eficaz, para confiar em governos, para confiar nos seus cargos, para confiar no seu intelecto, para confiar nas suas forças. Mas nós vamos ver pela palavra de Deus que nós podemos sim e devemos confiar em Deus e na sua palavra. Salmos 20, verso 7 diz assim: alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do nosso Deus. Então, o salmista, ele estabelece aqui, vamos dizer assim, um princípio. Ele estabelece aqui uma palavra de ordem, uma palavra de lei, para que nós possamos olhar para este salmo, para este verso do Salmo 20, verso 7, e depositar a nossa confiança no Senhor, sim. No nome de Deus, no nome de Cristo, na pessoa do Espírito Santo. Como o salmista mesmo diz, uns estão confiando em carros, ou seja, nas coisas naturais, nas forças naturais, naquilo que é visível, naquilo que é palpável, naquilo que é tangível. Ele diz, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, nosso Deus. Se nós depositarmos a nossa confiança em Deus, nós vamos estar assim mostrando, sim, para Deus a nossa fé. E o texto vai dizer que sem fé é impossível agradar a Deus. Como que nós mostramos que confiamos em Deus? Quando nós andamos por fé e não por vista, quando nós andamos guiados pela própria palavra de Deus. Neemias capítulo 2, a partir do versículo 17, então lhes disse, bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, não estejamos mais em opróbrio. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, levantemo-nos e edifiquemos, e esforçaram as suas mãos para o bem. Então, nós vemos que Judá e Jerusalém estão aqui passando por um momento terrível, de opróbrio, de miséria, de catástrofe, de calamidade. Porém, nós vamos ver que se levanta um homem por nome, Neemias, para sair da sua segurança, da fortaleza de Suzã, para ir em uma jornada até Jerusalém, reedificá-la. Ele não foi confiando na sua força, ele não foi confiando na força do rei, ele não foi confiando no seu intelecto, mas ele foi confiando no Senhor. O verso 18 diz, então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável. Neemias já está dizendo, olha, eu vou sim, mas é porque a mão de Deus está sobre mim. E é justamente a mão de Deus que vai operar a reedificação dos muros e a reconstrução das portas. Continuando, versículo 19. E o que ouvindo Sambalate o Horonita e Tobias o servo Amonita e Gesem o Arábio zombaram de nós e desprezaram-nos e disseram, que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então lhes respondi e disse, o Deus dos céus é o que nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantaremos e edificaremos.
mas vós não tendes parte, nem justiça, nem memória em Jerusalém. Então Neemias ele está declarando mais uma vez, o Deus dos céus é quem nos fará prosperar. A reconstrução dos muros vai acontecer? Vai. É pela nossa força? Não. É pelo nosso intelecto? Não. É pelos nossos atos, pelas nossas ações? Também não. Mas é porque o Deus do céu nos fará prosperar. Então Neemias está aqui colocando a sua confiança no Deus Todo-Poderoso e nós também devemos confiar que podemos reedificar aquilo que foi perdido, aquilo que caiu. Nós podemos sim reedificar, reconquistar com a força de Deus, com a ajuda de Deus, com o poder de Deus e não simplesmente pelos nossos méritos ou pelas nossas forças. Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Duas coisas eu vejo nesse verso do Salmo 127. Primeiro, a edificação. Segundo, a segurança. A guarda aqui significa a segurança. Uma cidade, ela pode ter muitos guardas, mas se não for a própria guarda de Deus, a presença de Deus nos guardando e nos livrando do mal e do maligno, é claro, uma hora ou outra, o adversário ele vai encontrar brecha e vai acabar trazendo mal sobre nós, mas ele também vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, quantas pessoas estão edificando, mas sem a presença de Deus, sem a confiança em Deus, na sua palavra, no seu caráter, nas suas promessas. Muitas pessoas estão fazendo planos e projetos, mas sem a presença de Deus. E o salmista vai dizer, se o Senhor não edificar a casa, se não for da vontade de Deus, nada vai dar certo e nós precisamos confiar em Deus e deixar que Ele dirija os nossos passos para que a casa ela seja edificada e para que a cidade seja guardada e seja próspera. Atos 4, a partir do versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, principais do povo e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Então Pedro está dizendo aqui, olha, a cura realmente aconteceu, o homem estava enfermo? Estava. É fato e é verdade, ele estava enfermo? Sim. Há muito tempo, é verdade. Porém, em nome de Jesus Cristo, ele foi curado. Pedro não está dizendo que foi o nome dele, Pedro, que operou o milagre. Pedro não está dizendo que foram as forças, as energias de Pedro, as palavras de Pedro que trouxeram a cura sobre este homem. Pelo contrário, ele está dizendo, olha, somente no nome de Jesus Cristo Nazareno é que este homem foi curado. E nós podemos operar grandes sinais, maravilhas, curas milagrosas em nome do Senhor Jesus Cristo. Não adianta nós queremos fazer a obra sem usarmos o nome que é sobre todo nome. A chave da bênção e da vitória, da cura, do milagre está no nome de Jesus. E nós precisamos usar este nome não como um amuleto, mas nós devemos ter a nossa confiança e mais, nós devemos ter também compromisso com Jesus, com o seu nome, com a sua palavra, com a sua obra e, é claro, é neste sentido e é neste fato que ele vai operar. Pessoas que não têm compromisso com Cristo jamais vão usar o nome dele porque não têm confiança no nome dele. Agora, aquele que está andando com Cristo, aquele que está vivendo para Cristo, aquele que está trabalhando em prol do reino de Deus, é que pode, tem legalidade e autoridade do céu concedida para usar este nome, para operar sinais e milagres e maravilhas e curas como esta, para que o nome de Jesus seja glorificado. O nome de Cristo aqui está sendo glorificado. Não é o nome de Pedro, não é o nome de Paulo, não é o nome de Apolo, mas sim o nome de Jesus, o nome que é sobre todo nome. E Paulo vai dizer aqui, na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 5, 6 e 7, que ele trabalhou, Apolo também trabalhou, mas quem deu o crescimento foi o próprio Deus. Nós vamos trabalhar na obra do Senhor e, é claro, Deus ele vai cooperar conosco. Deus não vai também trabalhar sozinho, não. Ele espera a nossa cooperação. Ele espera que nós façamos a nossa parte, confiando nele, confiando na sua palavra, confiando nas suas promessas.
confiando no seu caráter imutável. E é claro, aqui no versículo 6 de 1 Coríntios 3, Paulo diz o seguinte: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. É Deus quem vai operar tudo, é Deus quem vai fazer a grande obra, é Deus quem vai fazer o reino dele continuar indo avante. Não somos nós, não é o nosso esforço simplesmente, não são as nossas ações, não é o nosso intelecto, não são as nossas forças, não são os nossos planos e projetos, mas sim o próprio Deus quem vai dar crescimento na obra, é Ele quem vai operar. E Tiago vai dizer o seguinte, no capítulo 4, a partir do versículo 13, ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos propósitos, projetos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo? Nós podemos até fazer planos, podemos até e devemos fazer projetos, mas devemos colocar tudo debaixo das mãos de Deus. É Deus quem vai dizer se vamos fazer ou não. É Deus quem vai dar o aval se vamos contratar, se vamos ganhar. O projeto nós fazemos, mas Deus é quem vai dar o aval. Isto fala de uma confiança em Deus, na sua palavra, na sua promessa. E nós devemos sim depositar a nossa confiança em Deus. Mais uma vez eu pergunto, em quem nós temos depositado a nossa confiança? Em quem você tem depositado a sua confiança? Reflita sobre isso e Deus te abençoe com esta palavra, em nome de Jesus.